Hum. Glória a Deus. Boa tarde, que prazer estar com os irmãos aqui, com pastores queridos aqui, né? Eu estou junto com o pastor Roberto aqui, que vai apresentar também o nosso pastor que eu conheci hoje, um pastor abençoado aqui de Campo Grande. E eu tenho certeza que esse tempo aqui vai ser precioso aqui junto com os pastores, junto com os irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesses próximos minutos, então convida aí sua família para estar junto aí e para estarmos juntos nesse tempo maravilhoso. Pastor Valberto. Graça e paz, uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Aqui é a Rádio Resgate. Aqui está conosco também o apóstolo Márcio, ali da igreja IAVS, Vale do Senhor, ali da cidade Morena. Estamos aqui, juntamente, nesse encontro aqui com o pastor Lucas Santana, alguns dias que nós não se vimos. Estamos aqui no Esquadrão da Vida. Está sendo um momento de... Chegamos aqui e já recebemos cura, unção, graça, avivamento aqui. O lugar é profético, amém? Isso aí, Lucas. Muito profético, né? Pastor Samir orando conosco ali, a gente sentindo a presença de Deus muito forte. Domingo agora, né, no culto aqui na Igreja Resgate, foi algo sobrenatural, foram 3 horas de adoração, de compartilhar da palavra de Deus, onde ministramos sobre a paternidade de Deus, né? Ministramos, podemos até daqui a pouco falar um pouquinho sobre isso, pastor Roberto, a paternidade de Deus. A gente percebe, né, a humanidade, a cada dia que passa, mergulha na escuridão, sem um pai que é Deus, né? Por falta de referência paterna, é o pai que rejeita, o pai que viola, o pai que abusa, que agride. Sem a referência da paternidade, as pessoas então começam a achar que Deus não é um pai de amor, né? Começa a achar que Deus é culpado pelo sofrimento que a gente vive nessa terra. Então eu quero abrir para os pastores, o apóstolo aqui também, para os irmãos, para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? A gente é Campo Grande, hoje nós estamos aqui na rádio, aqui em Campo Grande, na Rádio Resgate, e eu percebo aqui, eu não sei se vocês também concordam comigo, mas a gente percebe aqui em Campo Grande que tem muito gadarenos, né? Muitas pessoas na rua, muitas pessoas doentes nas drogas. Aqui onde nós estamos é um lugar de cura, né, para essas pessoas, de transformação, mas a gente sabe que são muitas pessoas que estão em situação de rua, pessoas drogadas, até mulheres, né, que estão no crack, estão vivendo realmente na escuridão, e tudo por falta de um pai, né? As pessoas buscam droga, buscam bebida, porque elas estão em busca de um pai. Eu sempre digo que o que a humanidade está sofrendo é uma infecção sistêmica paternal, que precisa de cura, precisa de remédio, e quem tem esse remédio é o nosso Pai Celestial, né, pastor Roberto? Então fala um pouquinho aí também dessa realidade, né? Você que está aqui na cidade, junto com o apóstolo, fala um pouquinho com a gente aí sobre isso. Paternidade, assim, é uma revelação, né? Muitas pessoas não conhecem essa revelação, né? A oração do Pai Nosso, né, que já começa, Pai Nosso que estás nos céus, né? Nós temos um Pai e nós temos uma filiação de filhos também. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia e de medo, mas um espírito de a paternidade, um espírito de ousadia, né? Que nós não estamos sós. Então, você que está ouvindo nesse momento, como o pastor Lucas falou, muitas pessoas, elas não sabem que tem um Pai Celestial, né? São pessoas, às vezes, que foram felizes. Tem um apóstolo amigo nosso que ele não queria nem o sobrenome do pai dele, né? Porque ele tinha um trauma, né? Por causa desse sobrenome. Ele recebeu uma revelação, e após essa revelação do nome dele, que o nome dele era um nome profético, né?
O pai dele era mendigo. Meu Deus. E após isso, né, ele descobriu essa cura de paternidade. A Bíblia diz assim, que vós sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos. Né? Qual que o filho vai pedir um pão ou algo e o pai vai dar uma pedra, um escorpião? Né? Vós sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Quando você entende a paternidade de Deus, você não anda órfão, porque quando Jesus morre na cruz, e ele diz, vos enviarei o Consolador vem para dar filiação, paternidade, e agora nós não somos mais órfãos, agora nós temos uma paternidade. Então quando você entende essa paternidade de Deus, você não se sente mais depressivo, não se sente mais com medo, você tem uma segurança em Deus, e você não espera, porque o teu pai da terra pode ser errôneo, o teu pai da terra pode ter errado com você, o teu pai da terra pode ter te abandonado, mas Deus, ele não te abandona. E Isaías diz, ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu, o Senhor, não abandonarei. Apóstolo Márcio, pode também dar uma sequência para a gente? Graça e paz a todos, aqui é o apóstolo Márcio. Estamos aqui com o pastor Valberto, né? Pastor Lucas Santana, prazer em conhecer, pastor. O Senhor nos preparou nessa tarde, um momento maravilhoso. Não estava na nossa agenda. Não, agenda de Deus. Mas estava na agenda de Deus, glória a Deus, né? Estou muito feliz de estar aqui, contente, conhecendo esse lugar maravilhoso, que tem sido um lugar de paternidade, né? De pessoas que perderam a esperança lá fora, pessoas que talvez foram abandonadas pela sua família, ou também não encontrou apoio no meio da sua família. Infelizmente isso acontece muito, né, lá fora. Só que nós sabemos que tem um Deus que ele não abandona os seus filhos, né? E, inclusive, Isaías vai dizer que pode ser uma mãe que abandona o seu filho, a mãe que amamenta o teu filho abandonar, mas de maneira nenhuma o Senhor abandonaria, né? Então o Senhor, ele é o único que pode nos dar essa redenção e nos resgatar. E, inclusive, dizendo aqui, eu fui uma pessoa que na minha infância não conheci meu pai. Eu conheci meu pai, pastor Roberto, há 4 anos atrás. Então eu fui uma pessoa que eu sei o que é falta de paternidade. Meu Deus. Porque eu nunca tive meu pai me buscando na escola, eu nunca tive meu pai me ensinando, brincando, dando uma bronca comigo. Eu era um menino revoltado, sabe, um menino que desconfiava de todo mundo, pastor Roberto. Um menino que era perseguido, um menino que não via no homem uma figura paterna, mas eu via no homem uma figura de alguém que abandonou como meu pai me abandonou. Então quando eu conheci a Cristo, o Senhor me encontrou e nesse momento eu confiei no Senhor, mas ainda faltava algo dentro de mim. Porque eu já, uma idade até boa, né, um pouco avançada, e eu falei, Senhor, se eu conhecer meu pai, eu quero conhecer meu pai, se ele ainda está vivo. E orando a Deus, um dia Deus preparou. Eu não tinha notícia, eu não tinha nada. Inclusive até hoje, inclusive o pastor Roberto falando aqui, os meus documentos não tem nome do meu pai. Está tudo lá, pai não declarado, né? Então isso afeta a vida de uma criança, a vida de um homem. O que aconteceu na minha vida foi que eu encontrei Jesus. Na realidade, Jesus me encontrou, né? Mas eu mesmo já sendo um pastor, eu não tinha essa parte da minha vida de ter um pai. E orando a Deus, Deus me deu essa chance. E eu fui conhecer meu pai. E quando eu fui conhecer ele, eu falei assim, pai, eu não quero saber do passado, não quero saber de nada. A única coisa que eu quero é a sua bênção sobre a minha vida. Porque eu sei que a bênção de um pai, ela não traz só a representatividade da terra, mas do céu também, né? Quando nós vamos olhar ali para Jacó, nós vemos ali Esaú, seu pai, né? Abençoando os teus filhos, porque a bênção de um pai, a parte da paternidade tem muito para trazer esperança, vida e o cumprimento da palavra de Deus. Então, quando eu encontrei ali com meu pai, que eu fui abençoado, eu quero dizer para vocês, muita coisa da minha vida mudou. Inclusive, até como pastor, ainda eu tive, né, dentro do meu coração uma confiança maior em Cristo. Porque eu pude saber o que é uma paternidade, o que é o amor de um pai. E quantos que não sofrem assim? Quantas pessoas não estão perdidas aí por falta de um amor de um pai? Meu Deus. E tudo é relacionado, pastor Lucas. Você pode ver que pode ser homem ou mulher, quando é frustrado na sua infância relacionado à paternidade, ela tem uma dificuldade de confiar em Deus.
Você pode perceber que poucos, né, vão confiar em Deus, porque ele tem a figura do homem, né? Inclusive nós estamos falando de paternidade aqui, de alguém que foi abandonado, alguém que na hora que precisou, pastor Roberto, não teve uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo. E tem muitas pessoas que têm isso, né? Por ter uma vida frustrada, talvez também um pai, também que viveu na vida, né, do vício, né? E tem hoje dificuldade de encontrar no Senhor esta paternidade. Então, eu quero dizer para você que hoje, né, eu me sinto o filho de Deus, né? Não sou criatura somente. E eu sinto que o Senhor vai fazer muita coisa na vida de muitas pessoas. Amém? Bênção. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Pessoal, vamos botar o pastor Sabino aqui. Vamos. Glória a Deus. Cadê? Aleluia. E glória. A paz, que você que está ouvindo, sinta essa unção de cura e paternidade que está chegando sobre a sua casa e a sua família. Aleluia, glória a Deus. Você sabe quem testifica? Romanos 8,16, né? O Espírito de Deus, é Ele. Ele que informa que somos filhos de Deus. Testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus. Vamos ver se o pastor João atende nós aqui. Aleluia. Glória a Deus. E o pastor não pode atender agora, pessoal. Vamos dar continuidade aqui, falando da paternidade, dos nossos ouvintes, falando dessa intimidade, esse direito que nós temos. Entrar numa vertente aqui do mesmo assunto sobre a paternidade de Deus, e eu quero entrar num aspecto que até no sábado, no domingo de manhã, nós ministramos aqui na Igreja Resgate, que é sobre a recompensa do Pai. Porque nós cristãos, muitas vezes a gente lê a palavra, mas a gente não consegue aprofundar, a gente não consegue ter uma visão profunda do que aquilo está dizendo. Então, quando a palavra de Deus diz assim, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que vê em secreto te recompensará. E a gente imagina, muitas pessoas imaginam, né? Muitos cristãos imaginam, como a gente pensa, nós cristãos, digamos assim, no geral, pensa muito na bênção, nas coisas materiais. Eu preciso disso, porque realmente a nossa vida é uma vida de muitas necessidades. E a gente então liga a palavra de Deus com o aspecto de Ele vai me dar alguma coisa boa, Ele vai me dar uma rua de ouro, Ele vai me dar no futuro, minha vida vai ser miserável até acabar a minha vida, mas eu vou ter um céu lá para poder, pelo menos, não ser tão ruim como é aqui agora. Mas o Espírito de Deus, ele começou a ministrar no meu coração que essa palavra aí, recompensa, é muito mais do que um aspecto de ganhar alguma coisa para o futuro, ou ganhar alguma coisa material, ou prosperidade. Essa recompensa, ela está ligada ao que Adão perdeu no jardim do Éden. Adão e Eva estavam no jardim e eles viviam uma plenitude. A gente vê bem claro, pela palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, a gente vê bem claro que Adão e Eva, eles tinham uma plenitude ali. Eles conseguiam ver Deus durante o dia através de toda a glória da criação, tudo aquilo que Deus fez. E a Bíblia diz que na viração do dia, a voz de Deus passeava no jardim. Era uma questão do áudio e imagem. Então, eles viam a Deus através da criação e à noite eles se relacionavam com Deus. Eu até uso a questão de sinfonias, de louvor. Era realmente uma adoração muito profunda, onde eles se relacionavam com Deus na viração do dia. Porém, quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles tiraram os olhos de um pai. Olha que interessante isso. Eles tiraram os olhos de um pai
e colocaram os olhos. O pastor está me ligando. Olha que bênção! Vamos dar uma interromper um pouquinho para atender ele. Aleluia, glória a Deus, pastor. Boa tarde. Não estou ouvindo. E aí, pastorzão? Você está conectado na Rádio Resgate? Ó, nós estamos Aleluia. um papo glorioso. Dá um oi para ele aí, galera. Ô, pastor Samir! O pastor Glória a Samir, Deus. glória a Deus. Adeus, pastor Samir. Uau! Amém. Que bênção, pastor. É um prazer estar aqui, viu, pastor? É demais. Demais. É. Realmente. Realmente. Quem bebe da água daqui do Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, meu amigo, a vida dele é tereré. Não tem jeito. É coisa boa. Oh, que bênção. Aleluia, pastor. Aleluia. Pastorzão, obrigado pela sua atenção. Papai do céu seja contigo nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar então o nosso raciocínio. Adão e Eva no jardim, antes de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles olhavam para a natureza e via o que Deus havia feito por amor a eles. E eles viam o Pai. Eles tinham uma plenitude da visão da paternidade de Deus. Quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles perderam a visão do Pai. Por quê? Porque eles começaram a olhar para o desejo deles. Então eles perderam aquela visão da paternidade de Deus e começaram a olhar para o desejo dele. Como que a gente percebe isso? Quando eles perceberam que estavam nus. Eles perceberam que estavam nus, por quê? Porque eles estavam olhando para eles mesmos. Mas antes de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles viam a glória de Deus até mesmo no seu próprio corpo. Eles olhavam para o corpo e diziam: uau, Deus criou meu corpo, criou meu organismo, criou até mesmo a minha sexualidade para multiplicação, para criação de filhos, para um futuro maravilhoso que eles não conheciam, mas havia ali um desejo do coração de Deus que a terra se enchesse de pessoas, de famílias alegres, felizes, mas eles perderam essa visão da paternidade quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí vem aquela palavra que eu tinha falado lá sobre a questão da recompensa. Então imagine um copo que está 100%, isso se chama plenitude. Adão e Eva, imagine esse copo cheio de água. De repente eles vão lá, comem do fruto do conhecimento do bem e do mal e há uma baixa. Parece que eles perderam algo no ser deles que só completa, só há plenitude com a paternidade de Deus. Então o que era ali 100% o copo se tornou o quê? 10%, 5%. Está ali, mas está faltando alguma coisa. Então a gente percebe o vazio no coração das pessoas. Domingo eu estava ministrando aqui sobre a questão de Mateus 6. Eu sei que o pastor Valberto, o apóstolo, provavelmente deve também ministrar sobre Mateus 6, orar sobre Mateus 6, né? A gente fala, na igreja a gente ministra muito sobre isso. E Mateus 6 já tem 20 anos que eu venho lendo e Deus vem abrindo algumas revelações muito profundas. Em Mateus 6 a gente percebe duas coisas tremendas que são centrais daquilo que Jesus estava falando com o povo crente, com o povo religioso da época. Os fariseus, algumas pessoas que estavam ali, os saduceus, as pessoas que estavam sempre acompanhando Jesus ali. Então, duas coisas muito importantes. Quais? Deus querendo revelar a mazela do coração dos homens, onde está essa falta, onde está esse vazio que perdeu lá no jardim do Éden, e Deus revelando um Pai.
Então, se você percebe, ele já começa a dizer assim, ó, Mateus 6:1, guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Essa necessidade de ser visto é uma falta. É uma falta, é um vazio. É isso que Jesus estava querendo dizer. Ele queria mostrar uma mazela da alma para que o homem parasse e pensasse: de onde vem essa falta, essa necessidade de querer ser visto? Uma forma de carência, né? Exatamente, essa carência. Hoje a gente vê isso muito na internet, né? Essa moçada nova, as pessoas lutando, brigando na internet por causa de visibilidade. E tudo isso é uma... Ser visto, né? É um... Enquanto visualização. Exatamente, e briga na internet. E até crente brigando na internet, nos tapa, para quê? Para ter visibilidade, inventando uma situação, fofocando, falando mal uns dos outros, para quê? Para ter visibilidade e ter, através da visibilidade, dinheiro, e o dinheiro comprar os prazeres. Então o que acontece? Isso é falta, um vazio na alma das pessoas. Então quando Jesus ele fala, entra para o teu quarto, fecha a tua porta e o Pai que vem em secreto te recompensará, está ligado a essa falta. Está ligado a essa falta. Então, aquele desejo que eu vou mais profundo aqui, talvez até um pouco invasivo, porque por causa do assunto, mas com muita sabedoria, hoje nós temos um problema crônico na igreja, que são os escândalos sexuais. Que a gente não vai falar nome, o nosso interesse aqui não é fuxico gospel. Mas existe hoje no Brasil uma crise muito grande de falta de testemunho. Pessoas se divorciando, pessoas brigando, pessoas matando uns aos outros, pessoas... nós tivemos um caso em Goiás, onde um pastor matou uma pastora porque ela tinha tomado os membros da igreja dela. Entendeu?